Fala galerinha do nono ano, você que não é do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula, então sem mais delongas, vamos a ela. A experiência democrática brasileira, 1946 a 1964. Pessoal, a gente acabou de falar sobre a Guerra Fria e esse contexto da experiência democrática brasileira está ali, dentro da Guerra Fria. Foi um período do Brasil em que as pessoas tiveram liberdade de expressão, liberdade, né, de expressar a sua opinião, liberdade para professar a sua fé, de certa maneira, e também liberdade de criticar o governo e escolher esse governo também. E isso daí se dá no contexto mundial de Guerra Fria, foi após a renúncia de Vargas durante o Estado Novo. Então vamos ver o que aconteceu durante esse período de 1946 a 64. Alguns governos, né, ocorreram nesse período. Vamos ver quais foram esses governos. O primeiro governo foi o governo Dutra. Então, assim que Vargas renunciou em 1945, eleições foram programadas para ocorrer aqui no Brasil. Dessa vez, eleições democráticas. E o Getúlio Vargas ele terminou apoiando o general Eurico Gaspar Dutra. E em 1946, Eurico Gaspar Dutra foi eleito democraticamente para ser o presidente do Brasil. E ele vai governar o Brasil de 1946 até 1951. Por quê, pessoal? Porque durante esse período democrático, o presidente do Brasil ele governava por 5 anos, não 4 anos como agora, mas sim 5 anos. E como a gente falou no início, era um contexto de Guerra Fria, e nesse contexto de Guerra Fria, Dutra resolveu se aliar ao bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Então, ele formou uma forte aliança com os Estados Unidos e rompeu relações com todos os países socialistas, inclusive colocando o Partido Comunista do Brasil na ilegalidade. Esse Partido Comunista que havia concorrido às eleições em 1945 e alguns deputados do Partido Comunista haviam sido eleitos para o mandato de 1946, né, até 1951. Esses deputados eles tiveram seu mandato cassado e o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. E nessa aliança com os Estados Unidos, Dutra ele vai fazer uma política econômica diferente da política que Vargas fez. Ele vai abrir o Brasil ao capital estrangeiro, ou seja, ele vai pegar empréstimos com países estrangeiros, com o Banco Mundial, e também vai permitir que empresas estrangeiras se instalem no Brasil. Só que isso daí vai acabar com as reservas econômicas que o Brasil havia acumulado na época do Estado Novo, na época do governo Vargas. Por quê? Porque com indústrias estrangeiras vindo para o Brasil e com capital estrangeiro chegando aqui, vai sufocar as empresas nacionais, o capital nacional. E com isso, a dívida do Brasil ela vai aumentar bastante, a inflação vai aumentar, vai disparar, né? Não vai nem aumentar, vai disparar. E isso daí vai fazer com que essa política que Dutra adotou inicialmente de abertura ao capital estrangeiro seja recuada. Ele vai recuar dessa ideia e vai voltar a valorizar o capital nacional, as indústrias nacionais. E só que isso não será suficiente, porque o problema já estava armado já, o negócio já estava feito. E nesse período, o que ficou marcado também foi a criação de uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1946. Vamos ver alguns pontos dela agora? Muito bem, pessoal, a Constituição de 1946, ela foi criada por quê? Porque até então a Constituição do Brasil era a Constituição de 1937. E a Constituição de 1937 era aquela que era ditatorial, aquela que foi criada por Vargas durante o Estado Novo e que colocava o Brasil aos moldes da ditadura. Então, nesse caso, a Constituição de 46 ela vem para colocar o Brasil numa linha democrática de novo. Por quê? Porque o Brasil ele apoiou os países, né, democráticos durante a Segunda Guerra Mundial, né, os aliados, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra eram aliados que defendiam a democracia. E o Brasil, como era uma ditadura, né, com moldes, né, fascistas, né, muito alinhados com moldes fascistas, isso daí se tornava muito incoerente.
Então, isso daí foi um dos motivos que levou Vargas também a renunciar ao poder e permitir que a democratização do Brasil ocorresse. E algumas características dessa nova Constituição brasileira, que é chamada uma Constituição democrática também, né, dessa experiência democrática, ela definiu o Brasil como uma república federativa presidencialista, ou seja, acabava a ditadura no Brasil. Garantia ampla liberdade de pensamento, de expressão e de associação, ou seja, as pessoas podiam se associar a sindicatos nesse momento, criticar os governos, né, a imprensa no caso, poderia criticar os governos e as pessoas também poderiam expressar seus pensamentos, né, opiniões divergentes. Concedia grande autonomia a cada um dos três poderes. Lembrando, quais são os três poderes? Executivo, que é o poder do presidente, né, o que vai assinar ou rejeitar as leis. Legislativo, que é feito pelos deputados ou senadores que criam as leis. E o judiciário, que são os juízes, né, do Supremo Tribunal de Justiça, também conhecido como STF, que vai fiscalizar se as leis que são elaboradas e os políticos que estão governando estão seguindo a Constituição brasileira ou se estão fazendo algo inconstitucional. Eles que fiscalizam a vida política do país. E permitia o direito ao voto a todos os brasileiros maiores de 18 anos, de ambos os sexos, ou seja, homens e mulheres maiores de 18 anos podiam votar. Porém, tinha restrição aos analfabetos, ou seja, as pessoas que não sabiam ler e escrever, elas não podiam votar. E nesse período no Brasil, metade ou mais da metade da população brasileira era analfabeta. Então isso mostra que grande parte dos brasileiros ainda não faziam parte do processo político do Brasil. Por quê? Porque eles não tinham direito a voto, já que não sabiam nem ler nem escrever. Então muitas pessoas ainda ficavam restritas da política brasileira. Então vamos lá. Também garantia aos trabalhadores direito de greve, mas proibia as greves em atividades essenciais. Que atividades essenciais eram essas? Era o transporte, ou seja, quem trabalhava no ônibus, nos trens, nos navios, não podiam fazer greve. Saúde, médicos, enfermeiros, segurança, no caso, bombeiros, polícia, forças armadas, até a educação, pessoal, nesse momento era considerado uma atividade essencial. Isso mostra o quê? Que apesar de ter direito à greve, nem todas as profissões, ou melhor, quase nenhuma profissão tinha o direito à greve. Então a maioria das pessoas, né, a maioria dos trabalhadores não podiam fazer greve porque as atividades deles eram consideradas atividades essenciais. Então era uma Constituição que permitia a greve, porém não concedia a greve a todos. E lembrando, essa Constituição ela foi criada, elaborada durante o governo Dutra, do general Eurico Gaspar Dutra, que durou até 1951. Aí em 1951 vão ter novas eleições para presidente. Então vamos ver o que aconteceu agora. Aí veio o governo Vargas, pessoal, retorno de Vargas ao poder. Porque, apesar de Dutra governar até 1951, em 1950 tiveram novas eleições para presidente no Brasil. E com essas novas eleições, Getúlio Vargas ganhou com 48,7% dos votos. Isso mostra o quê? Que a população, o povo, estava aberto às ideias de Vargas. Apesar dele ter sido um ditador, o povo brasileiro concordava que Vargas havia sido um bom presidente. E, dessa vez, democraticamente, Vargas retornou ao poder. E ele retornava com as ideias, né, novamente de ajudar o trabalhador, de consolidar as leis trabalhistas, de estatizar, né, criar novas indústrias estatais e de defender a nacionalização, né, políticas nacionais. E o que acontece? Só que dessa vez Vargas não vai governar uma ditadura, ou seja, que ele fala e todo mundo obedece. Dessa vez Vargas tem opositores ao seu governo. E nesse período existiu uma polarização muito grande na política brasileira, que dividiu o Brasil. Era entre os nacionalistas, né, que era os que apoiavam as ideias de Vargas, eram chamados também de progressistas, e os liberais, que eram os conservadores, né?
os liberais, são liberais na economia, conservadores nos costumes. Então vamos ver uma tabelinha para entender melhor isso? Aí está, pessoal, progressistas contra conservadores. Os progressistas, eles defendem um projeto nacionalista. E na economia, como se dava esse projeto nacionalista dos progressistas? Eles acreditavam que o Estado deveria intervir na economia, ou seja, a política de Keynes, né? De intervenção do Estado na economia, o keynesianismo. E eles acreditavam que o país deveria manter o controle sobre o setor energético, como as reservas e refinarias de petróleo e as usinas hidrelétricas. E quem formava esse grupo de nacionalistas? Eles eram formados pelos comunistas, pelos nacionalistas e eram os trabalhadores, né, as classes sociais eram os trabalhadores urbanos e os intelectuais, que geralmente faziam parte desse grupo. Já os conservadores, né, do projeto liberal, economicamente falando, eles defendiam a não intervenção do Estado na economia, ou seja, o projeto liberal, a mão invisível de Adam Smith. E eles defendiam que empresas privadas e estrangeiras participassem da exploração do setor energético brasileiro, ou seja, o capital brasileiro, as matérias-primas do Brasil não deveriam ficar sob posse do Estado, e sim ser dividida com empresas privadas e estrangeiras. E eles também defendiam que essa exploração, né, ela fosse feita, né, o setor energético brasileiro fosse feito por essas empresas privadas, ok. Então, esse grupo, ele era considerado conservador, né, como a gente já falou, e quem fazia parte desse grupo? Os anticomunistas radicais, lembrando, pessoal, que esse é um contexto de Guerra Fria. Então, nesse período, qualquer palavra que se remetesse à união, à associação, divisão em partes iguais, igualitarismo, algumas pessoas acreditavam que quando você usava esse tipo de palavra você já era socialista, comunista. Então falava, isso daí é da União Soviética, é da China, é de Cuba, sai daqui seu comunista, seu socialista, não quero isso no meu país não, essas ideias aqui não vão prosperar. Mas isso daí, lembrando, era aquele contexto de polarização do mundo, em que a União Soviética defende o socialismo, grande potência socialista, e os Estados Unidos, grande potência capitalista, defendia a economia liberal. Então era esse contexto de rivalização. Então fazia sentido nesse período esse tipo de discurso. Então esses anticomunistas, radicais, eles faziam parte, né, do projeto liberal dos conservadores, e também os próprios liberais, né, os defensores das políticas de John Locke e Adam Smith. E quem eram as classes sociais que faziam parte, né, desses anticomunistas radicais e liberais? Eram os grandes capitalistas estrangeiros e também as oligarquias rurais, ou seja, os grandes fazendeiros do Brasil, a alta burguesia comercial, industrial e financeira brasileira também. E por que tinha essa grande polarização política entre os liberais, né, e os nacionalistas? Porque eles estavam defendendo a intervenção ou não intervenção do Estado na economia, no cuidado das matérias-primas ou não? Simples, pessoal, porque em 1953 Vargas decidiu criar a Petrobras, ou seja, uma empresa nacional responsável pelo monopólio da extração do petróleo do Brasil, ou seja, apenas a Petrobras teria o poder, a exclusividade de extrair o petróleo brasileiro. E qual o slogan que Vargas usou para criar a Petrobras? O petróleo é nosso, ou seja, a exploração do petróleo não vai ser das indústrias estrangeiras, das empresas estrangeiras, de capital privado, nada, vai ser do Brasil, da empresa estatal chamada Petrobras. E aí, pessoal, uma foto, né, dessa campanha do petróleo é nosso. Eles botaram, né, o cartaz, o petróleo é nosso, é Petrobras também, em defesa do monopólio, ou seja, da exclusividade do Estado, do Brasil, sobre o petróleo brasileiro e contra os contratos
os contratos privados e os contratos estrangeiros, ou seja, eles não queriam que empresas estrangeiras como a Texaco, a Shell, explorassem esse petróleo brasileiro, e sim as empresas brasileiras. No entanto, como a gente está falando de um governo democrático, é claro que a gente está falando de oposição, de pessoas que não gostaram. O Vargas não enfrentou só polarização na criação da Petrobras, ele vai enfrentar durante todo o seu governo. E um dos principais opositores de Vargas era um camarada chamado Carlos Lacerda. Esse aí é Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele era um jornalista, dono de um importante jornal aqui no estado do Rio de Janeiro, e ele se caracterizou por ser um grande opositor de Vargas, de fazer críticas duras ao governo de Vargas durante o período em que ele governava democraticamente. E também ele falava coisas ruins, né? Falava tudo que não condizia com algo bom sobre o governo Vargas. E além disso, pessoal, ele criticou, né, a questão econômica do governo. Ele criou a Petrobras, tudo bem, mas o salário dos trabalhadores continua defasado. Ele que havia criado o salário mínimo, e agora os trabalhadores não têm condições de comprar nem o alimento, porque o alimento é mais caro que o salário e tudo mais. E aí vai dar uma ideia para Vargas, olha só. Qual é a ideia que ele dá para Vargas? Dá a ideia para Vargas aumentar o salário mínimo dos trabalhadores em 100%. Então, quem vai aumentar? Ele vai dar, no caso Vargas, ele vai dar o direito do seu ministro do Trabalho, que era João Goulart, que também era chamado de Jango, guardem esse nome que a gente já vai falar dele daqui a pouco, assinar uma lei, né, um decreto em que o salário mínimo dos trabalhadores fosse aumentado em 100%, a fim de aumentar o poder de compra desses trabalhadores. Então, Carlos Lacerda, que já criticava Vargas por várias coisas, né, agora vai criticar Vargas. Olha como esse cara é louco, agora não bastando, a economia do Brasil está em crise, ele também dá um aumento de 100% ao salário dos trabalhadores. Isso irá aumentar a inflação do Brasil, isso botará o Brasil em crise mais uma vez e tudo mais. Ou seja, qualquer coisa que Vargas fizesse, Carlos Lacerda estava criticando, seja boa, seja ruim. Então, esse camarada, ele ficava responsável pelas críticas ao governo Vargas, independente do que fosse feito. E isso daí fez com que muitas pessoas que apoiassem Vargas ficassem com raiva, com ódio de Carlos Lacerda. E uma dessas pessoas foi Gregório Fortunato, um segurança de Vargas, que decidiu, em uma atitude impulsiva, assassinar Carlos Lacerda. Então, num belo dia, Gregório Fortunato deu um tiro para acertar Carlos Lacerda e matar ele. Porém, o tiro não acerta o Lacerda. O tiro acerta o major da aeronáutica, um oficial da aeronáutica chamado Rubens Vaz. E quando Rubens Vaz é morto pelo segurança de Vargas, as Forças Armadas, setores das Forças Armadas se reúnem para fazer pressão e tirar Vargas do poder. Ou seja, a pressão para que Vargas renunciasse ao governo ficou maior ainda, com agora os militares pressionando ele. E Vargas não renuncia ao poder, porém, ele vai se matar, ele vai cometer suicídio em 24 de agosto de 1954, com a célebre carta testamento de Vargas, em que ele diz: saio da vida para entrar para a história. Então, deixo a vida para entrar para a história de Getúlio Vargas se confirmou através do enterro dele, né, do velório, na verdade, de Vargas, porque muitas pessoas foram ao velório de Vargas, dar aquele último adeus, né, fazer aquela despedida. Então foi um velório lotado. Isso mostra o quão carismática era a figura de Vargas, o quão querido Vargas era pelo povo brasileiro, porque pessoas lotaram seu velório, como vocês podem perceber aí. Aí, pessoal, mais uma foto do velório de Vargas, e vocês percebem, né, que muitas pessoas, muitas mesmo, foram ver, né, esse enterro, né, esse velório, porque era uma figura marcante para o Brasil, que foi caracterizada pela ajuda aos trabalhadores brasileiros, claro, lembrando, os trabalhadores urbanos brasileiros. E muitas pessoas eram gratas às reformas, né, às leis que Vargas havia sancionado. Então, pessoal, essa figura realmente ficou marcada na história do Brasil.
Então, após a morte de Vargas, quem irá assumir o poder no Brasil será o seu vice-presidente, será o vice-presidente Café Filho. Então, Café Filho vai governar o Brasil no período restante do mandato de Vargas, até que ocorrem novas eleições para presidente. E em 1955, Juscelino Kubitschek é eleito presidente do Brasil e inaugura-se assim o governo JK. No entanto, os opositores de Vargas continuaram sendo opositores no governo de Juscelino Kubitschek e não queriam deixar Juscelino Kubitschek assumir o poder, alegando que ele não havia vencido as eleições de maneira honesta, que ele não havia conseguido o voto de 50% mais um. Só que haviam generais no exército que eram generais legalistas, ou seja, que defendiam a Constituição brasileira. E um desses generais era o general Lott, L-O-T-T. O general Lott vai garantir a posse de JK na presidência. Vai falar, não, a Constituição garante que ele foi eleito presidente democraticamente escolhido pelo povo e ele vai assumir a presidência do Brasil. Então, graças à intervenção do general Lott, JK assume a presidência do Brasil. E qual é o slogan de Juscelino Kubitschek, que ele usa durante sua campanha eleitoral? Ele usa o slogan 50 anos em 5. E o que significa o slogan 50 anos em 5? Significa que ele quer tirar 50 anos de atraso econômico do Brasil em apenas 5 anos de mandato. Então, durante seus 5 anos de mandato, JK queria tirar o Brasil desses 50 anos de atraso econômico. E para isso, ele baseava sua política no plano de metas. E o que era o plano de metas? O que previa esse plano de metas de JK? O plano de metas de JK previa o investimento na economia, em setores energéticos, industrial e de transportes. E isso nos leva a pensar que nesse período JK ele abriu o Brasil ao capital estrangeiro mais uma vez e incentivou a vinda de indústrias estrangeiras para o Brasil, principalmente montadoras de carros, que se concentraram no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, e formaram o ABC Paulista. E o que era o ABC Paulista? O ABC Paulista eram 3 municípios paulistas. O A era de Santo André, o B de São Bernardo e o C de São Caetano do Sul. Esse era o ABC Paulista. As construtoras, as principais construtoras, né, que se instalaram nesse período no ABC Paulista foi a Ford, a General Motors e também a Volkswagen. Então, essas 3. E aí tem um carro da Volkswagen, né, o famoso Fusca. Então, o Juscelino Kubitschek desfilando no Fusca. E já que o Juscelino Kubitschek abriu o capital brasileiro, né, abriu o Brasil a esse capital rodoviário, ele também vai investir na construção de rodovias no Brasil. E quando ele investe na construção de rodovias, ele termina desmontando, né, deixando de lado, preterindo, né? Preterindo significa deixando de lado as ferrovias, ou seja, as estradas de ferro. Então as estradas de ferro brasileiras, elas são largadas, elas são sucateadas, e Juscelino começa a investir nas rodovias. Isso é um problema no Brasil, porque as rodovias elas exigem uma manutenção muito alta, muito cara. E o Brasil, ele terminou se afundando um pouquinho em dívidas, um pouquinho não, bastante, né? Em dívidas devido à alta manutenção e construção dessas rodovias. E também no investimento nesse transporte rodoviário que é caro a sua manutenção. Enquanto isso, o transporte ferroviário, né, que era o que predominava no Brasil anteriormente, era um transporte que tinha uma manutenção mais barata. E já que o Brasil ele é um país que tem território com dimensões continentais, o transporte ideal deveria ser o transporte ferroviário. E isso daí se prova muito recentemente em nossa história devido à greve dos caminhoneiros que ocorreu em 2018. A greve dos caminhoneiros mostrou que o Brasil ele deveria ter alternativas a esse transporte de mercadorias, transporte de pessoas, e não ficar dependente de um só setor, como é dependente atualmente desse setor rodoviário. Bem, pessoal, esse daí era um dos projetos de JK. Outro projeto dele foi o que ele chamou de meta-síntese, ou seja, a meta queria resumir o mandato dele, que foi a construção
de Brasília. E para JK mudar a capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília, ele vai ter alguns argumentos, e um dos argumentos dele era que através da transferência da capital do litoral brasileiro para o interior, dessa maneira ele poderia desenvolver economicamente o interior do Brasil e promover o crescimento demográfico do sertão brasileiro. Lembrando, sertão significa interior. E isso daí, é claro, é um discurso, além, claro, de outro argumento, era o que? A defesa da capital do Brasil, caso o Brasil entrasse em uma guerra, fosse atacado, a capital no litoral ficaria muito vulnerável, então era melhor que a capital estivesse no interior do Brasil. No entanto, isso daí era apenas um discurso, pessoal. Segundo alguns pesquisadores, historiadores, eram argumentos que ele usava, que na verdade a real intenção era que os governantes brasileiros pudessem estar no interior, já que aquela área era pouco habitada, e assim poderiam governar em paz, sem a pressão popular, sem a pressão do povo em cima dos governantes brasileiros. Ou seja, com a capital em Brasília, no interior do Brasil, nesse caso, eles poderiam aprovar leis, criar leis em paz, entre aspas, né? Com uma paz maior, sem aquela pressão popular. E essa cidade, claro, Brasília não existia, Brasília vai ser construída, vai ser uma cidade planejada. E como cidade planejada, Brasília ela tem um projeto, e aí está o modelo do projeto de Brasília, o plano piloto, né, o projeto piloto, que na verdade é um formato de avião. E os construtores de Brasília são esses dois camaradas aí, ó. À esquerda está o arquiteto Oscar Niemeyer, uma grande personalidade da história do Brasil, e do lado direito o urbanista Lúcio Costa. Então, através do projeto de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, Brasília criou vida. E é claro que esse projeto não dependia apenas de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, mas dependia também de mão de obra, e essa mão de obra veio principalmente do Nordeste brasileiro e do Norte do Brasil. E eles eram chamados, esses trabalhadores, de candangos. Então os candangos que vinham nesses caminhões aí, chamados pau de arara, vinham junto com suas famílias para construir Brasília. E é claro, na capital do Brasil existe esse monumento aí, esse monumento é em homenagem a esses candangos, esses construtores de Brasília, que deram sua vida, né, usaram do seu esforço físico para construir a capital do Brasil. E recentemente, pessoal, alguns inscritos foram descobertos em alguns monumentos de Brasília, escritos feitos por esses candangos, por esses trabalhadores que vinham do Nordeste e do Norte do Brasil. E isso daí lembra, né, demonstra como o Brasil estava passando por esse processo chamado experiência democrática brasileira. Por quê? Esses inscritos, eles valorizavam essa questão democrática. Aí tem um exemplo, amor, palavra sublime que domina qualquer ser humano, ou seja, aqui é uma frase, né, falando um pouquinho sobre o amor, falando sobre essa questão, né, de se valorizar o ser humano. E também tem outras, né, que dão votos, né, de sorte, de confiança àqueles que irão governar Brasília, que irão entrar dentro desses monumentos parlamentares. E uma coisa importante para se falar, esses candangos, eles foram, né, para trabalhar em Brasília também buscando uma vida melhor, porém eles não viveram, né, eles não construíram casas para eles em Brasília. Esses candangos vão viver ao redor de Brasília, nas cidades chamadas cidades satélites, ou seja, cidades que são praticamente dependentes da economia brasiliense. Ainda no governo JK podemos falar da Era de Ouro do Brasil, ou seja, nesse período a cultura brasileira, tanto através do esporte como da música, estava ganhando o mundo, estava sendo reconhecida por todo mundo, e vamos falar um pouquinho dela agora. Na música se desenvolveu a Bossa Nova, e a Bossa Nova foi marcada por esses dois camaradas aí. À esquerda está Tom Jobim, à direita Vinícius de Moraes. Então, através da Bossa Nova, nesse estilo musical, o Brasil ficou reconhecido mundialmente. Tanto é que
Frank Sinatra, um dos maiores músicos da época, convidou Tom Jobim para cantar com ele nos Estados Unidos. E Tom Jobim, chegando lá, cantou Garota de Ipanema, uma música escrita por ele e por Vinícius de Moraes, e que Frank Sinatra traduziu para o inglês. A música Garota de Ipanema é uma música clássica brasileira, né, da bossa nova, aquela: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do olhar. Pam, 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 pam. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, que coisa mais linda que eu já vi passar. Então é basicamente isso. Obrigado, o YouTube, porque eu tive que cantar devido aos copyrights da vida. Valeu! E no esporte se destacou principalmente a seleção de futebol masculina do Brasil, que ganhou a primeira Copa do Mundo para a seleção brasileira em 1958 na Suécia. Então, nesse período, a seleção brasileira lançou para o mundo um jovem de 17 anos chamado Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Então essa foi a primeira Copa do Mundo em que Pelé jogou, e logo nela o Brasil foi campeão do mundo. E claro, não tinha só Pelé no time, outro jogador que se destacava bastante era Mané Garrincha. E ele também era um atacante, formava dupla de ataque com Pelé. E quando Pelé e Garrincha jogaram na seleção brasileira, em nenhum desses jogos o Brasil perdeu. O Brasil ficou invicto, tendo esses dois atacantes ao seu dispor. E nesse momento, quem estava segurando a taça era o capitão Bellini. E essa taça, Jules Rimet, ela foi conquistada durante 3 vezes, né, pelo Brasil. E existia, né, uma regra na FIFA de que o país que conquistasse a taça Jules Rimet 3 vezes levaria essa taça para casa. E no caso, o Brasil levou, sendo a primeira conquista, essa de 58, durante o governo JK. E no esporte feminino, a Esther Bueno, né, a Maria Esther Bueno, ela se destacou por ter ganhado o Campeonato Mundial de Tênis Feminino. Ou seja, através dessa conquista mundial também no tênis feminino, o Brasil estava no mapa do esporte mundial. Tanto é que uma importante revista da época, O Cruzeiro, ela homenageou todos esses atletas, né? Ela homenageou o Pelé, homenageou a Maria Esther Bueno, o boxeador também, campeão mundial de boxe, que era brasileiro na época, e um mergulhador brasileiro também, na revista O Cruzeiro da época, que era comparado a que a revista Época, Veja hoje em dia. Então ela homenageou esses campeões mundiais. E quem dera o governo JK terminasse na Era de Ouro, né? Terminasse dessa maneira tão bela. Porém, o governo JK não terminou assim. O governo JK terminou marcado pela alta inflação e pelo crescimento do desemprego do Brasil, além de denúncias de corrupção no cenário político brasileiro. Ou seja, a abertura ao capital estrangeiro não fez bem mais uma vez para o Brasil, a dívida brasileira continuou alta e também ficou marcado pela má distribuição de empregos, que fazia com que as pessoas do Nordeste do Brasil migrassem para o Sudeste. Ou seja, no Nordeste havia poucos empregos de qualidade, forçavam essas pessoas que viviam principalmente no sertão nordestino, no interior do Nordeste, a migrarem para principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E é nesse período do governo JK que a família de Luiz Inácio da Silva, né, o Lula, ele vai vir para São Paulo, morar no ABC Paulista, tentando condições de vida melhor. Isso daí pode ser visto no filme Lula, o Filho do Brasil. Então fica a indicação de filme aí para vocês. E com o fim do governo JK, assumiu a presidência do Brasil Jânio Quadros. Então, Jânio Quadros, ele assume a presidência do Brasil com a intenção, né, o slogan dele era de que queria varrer a corrupção do Brasil. E esse não era só o slogan de Jânio Quadros, mas ele andava com uma vassoura em suas campanhas para concorrer à presidência política do Brasil, com uma vassoura na mão, e por isso ele ficou marcado como Vassourinha, né? O apelido dele ficou sendo Vassourinha, porque ele falava que iria varrer a corrupção do Brasil e andava com essa vassoura
falando: vou varrer, vou eliminar essa corrupção brasileira. Olha só, que figura icônica. E Jânio Quadros era uma figura icônica mesmo. Ele, tanto é que o governo dele ficou marcado por ter como vice João Goulart. É um governo icônico, que era um político da oposição. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque nesse período não se votava apenas para presidente do Brasil, se votava também para vice-presidente do país. E o que que acontece? Nesse caso, Jânio Quadros, que era de uma chapa, ganhou para presidente e o vice de Jânio Quadros perdeu a eleição para vice. Quem ganhou a eleição para vice foi João Goulart, que era um candidato de oposição. E na política, Jânio Quadros ele foi bastante conservador. Ele congelou os salários, ou seja, ninguém iria receber aumento, né? O salário iria ser reduzido, e cortou alguns gastos públicos, como por exemplo, ele cortou a ajuda do Estado para importar alguns gêneros alimentícios, como o trigo, por exemplo, responsável pelo pão, né? O pão francês ele é feito do trigo, o trigo é importado, e o Jânio Quadros cortou essa ajuda do Estado. E através, né, desse congelamento dos salários, do corte dos gastos públicos, o Brasil conseguiu respirar de certa maneira economicamente, conseguiu uma linha de crédito diante dos órgãos estrangeiros, né, dos órgãos mundiais. No entanto, quem ficou, né, pagando por essa credibilidade no Brasil, no mundo, foi a população, né, brasileira, no caso, os trabalhadores brasileiros, porque tiveram seu poder econômico reduzido. E dentro do seu mandato, ele tomou algumas medidas polêmicas, Jânio Quadros. Entre essas medidas polêmicas, ele proibiu as mulheres de andarem de biquíni na praia, proibiu o uso de lança-perfumes durante o carnaval e também proibiu as rinhas de galo, né, as brigas de galo que aconteciam no Brasil. E no contexto da Guerra Fria, Jânio Quadros ele deixou de ficar aliado aos Estados Unidos, né? Enquanto o Dutra se aliou aos Estados Unidos, o Vargas ele já se afastou um pouquinho das políticas norte-americanas e o JK também andou um pouco aliado ali aos Estados Unidos. O Jânio Quadros não. O Jânio Quadros ele vai querer fazer um governo independente. Ele vai ter uma linha mais ou menos assim: olha só, nós somos uma democracia e como democracia nós temos que respeitar a opinião de todos e o Brasil não tem que se meter na Guerra Fria. O Brasil ele tem que fazer política com quem for melhor para o Brasil, seja lá um país liberal, seja um país socialista. E é nesse contexto em que ele vai se aproximar novamente desses países socialistas e ele vai convidar Che Guevara, que era ministro de Cuba, a vir ao Brasil. E quando Che Guevara chega ao Brasil, Jânio Quadros o recebe e o condecora com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Que ordem é essa? A Ordem do Cruzeiro do Sul é a mais alta honraria do Brasil, do Exército Brasileiro e da política brasileira. Então, é com essa condecoração que Jânio Quadros recebe Che Guevara, e isso daí assusta algumas pessoas aqui dentro do Brasil, principalmente da burguesia ligada ao capital, e também assusta os americanos, né, nesse contexto de Guerra Fria, que vão achar que Jânio Quadros é um comunista, um socialista, que está querendo aliar o Brasil à União Soviética e a Cuba no contexto da Guerra Fria. Então, devido a essas medidas polêmicas que Jânio Quadros tomou, a imprensa começou a criticar tudo que Jânio Quadros fazia e também o grande capital começou a se voltar contra Jânio Quadros. Então, toda vez que Jânio Quadros aparecia em público, fotógrafos tentavam tirar foto dele em posições pitorescas, né, desequilibrado ou então meio descabelado, para mostrar assim: o presidente do Brasil é um louco, o presidente do Brasil é desequilibrado, por isso que o Brasil está desequilibrado desse jeito. E é nesse contexto que em 1961 Jânio Quadros renuncia à presidência do Brasil, falando que forças terríveis o fizeram tomar tal atitude. Porém, muitos pesquisadores dizem que Jânio Quadros ele renuncia com o objetivo
de que as pessoas não quisessem, né, falasse assim, não, continue no poder, e assim ele continuasse no poder com mais força, né, com mais autonomia de governo. No entanto, quando ele fala que vai renunciar, as pessoas falam, tchau, valeu, obrigado, até a próxima. Ou seja, Jânio Quadros é retirado do poder, ele renuncia, ele é retirado do poder, e quem vai assumir o governo agora é o seu vice-presidente para terminar o mandato, João Goulart, ou Jango. Então, o governo João Goulart, o último mandato dessa experiência democrática brasileira. João Goulart ele assume o mandato que era de Jânio Quadros. Então, ele, como vice-presidente, assume a cadeira e deixa os parlamentares mais revoltados, né? Os políticos brasileiros que eram voltados para o conservadorismo, para o liberalismo e também alguns empresários brasileiros e estrangeiros. Por quê? Porque Jânio Quadros foi retirado, porque eles pensavam que ele estava tentando dar um golpe socialista, e com João Goulart, esses camaradas tinham certeza que esse golpe socialista seria dado em algum momento. Mas isso daí era invenção da cabeça deles, não era a intenção de João Goulart. João Goulart, ele era um presidente que estava ligado também a questões democráticas, a democracia, estava querendo que o Brasil negociasse com todos os países, estava querendo buscar o melhor para o Brasil. Só que com medo de João Goulart aliar o Brasil mais ainda aos países socialistas, muitos deputados não vão deixar ele assumir como presidente e vão falar que ele deve assumir de uma maneira parlamentarista. Então, João Goulart assume o governo brasileiro inicialmente com um sistema parlamentarista. O que isso significa? Significa o seguinte, que no sistema presidencialista existem três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo ele cria as leis, e o executivo, que é realizado pelo presidente do país, ele vai aprovar ou não aquela lei. Caso ele aprove, ok, a lei começa a vigorar no país. Caso ele recuse, aquela lei ela volta para o legislativo, ou seja, volta para que deputados e senadores possam reformular a lei e ela voltar para o executivo para ver se ele vai aprovar ou não. E no parlamentarismo existem os deputados, né, que fazem parte do parlamento, e existe também o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, na verdade, ele é praticamente um porta-voz do parlamento. Ele não toma grandes decisões. Ele apenas comunica o que o parlamento decide, né, as leis que o parlamento aprova ou veta. E ele vai estar fazendo também, uma das funções do primeiro-ministro é estar fazendo os acordos diplomáticos, né, com outros países. Ou seja, o primeiro-ministro é um representante do parlamento, ele não fica aprovando ou vetando leis, ele apenas comunica sobre as leis. Enquanto presidente, ele pode aprovar ou vetar. Então a grande diferença é essa. Então, João Goulart, ele assume primeiramente como primeiro-ministro. E aí ele vai ter que lidar com as crises econômicas que o Brasil sofria, né, desde a época lá de Dutra, né, vai ter um alívio ali com Jânio Quadros, mas depois a dívida começa a aumentar novamente, principalmente porque Jânio Quadros sofreu uma pressão política ali. E então as dívidas do Brasil começam a aumentar, e também vai ter que lidar com essa crise social de que um é socialista, outro não é. Será que a gente deixa esse cara a governar ou não deixa? Então, é com isso que João Goulart vai ter que lidar. E principalmente com esse camarada aqui, Francisco Julião. Quem era Francisco Julião? Francisco Julião era nada mais nada menos do que o líder das ligas camponesas. E o que eram as ligas camponesas? As ligas camponesas eram um órgão que defendia o trabalhador rural, defendia o trabalhador do campo. E entre as defesas desse trabalhador do campo, Francisco Julião defendia a reforma agrária. E o que é a reforma agrária, pessoal? A reforma agrária é a divisão de terras em partes iguais, ou seja, eles buscavam dividir a terra em partes iguais para que cada camponês, cada trabalhador rural pudesse ter um pedaço de terra para cultivar e plantar. E no Brasil, no caso, predominava o que? Os latifúndios, ou seja, predomina até hoje os latifúndios, as grandes propriedades, as grandes fazendas em que um latifundiário, um fazendeiro, toma conta ali de sua grande plantação ou
do gado, né, naquela fazenda, né, de animais naquela fazenda. E esse camarada Francisco Julião, ele era um aliado de João Goulart. E além da defesa da reforma agrária, Francisco Julião também irá defender que a CLT, ou seja, a consolidação das leis trabalhistas, alcance o trabalhador do campo. No caso, a carteira de trabalho, salário mínimo, tudo isso alcança o trabalhador rural. E isso daí vai deixar os fazendeiros, os latifundiários, mais nervosos ainda, porque vai estar mexendo na principal estrutura econômica do Brasil, que é o quê? Que é o campo, que é o latifúndio, que é a exportação de grandes produtos para o exterior. E não bastando só a defesa às ligas camponesas, em 1963, aí sim, através de um plebiscito, ou seja, voto popular, o povo decide que João Goulart deveria assumir o Brasil de maneira presidencialista, através do regime presidencialista. Então, em 1963, João Goulart toma posse como presidente do Brasil. E em 1964, João Goulart, ele vai querer implantar suas reformas de base. Aí sim, são a reforma agrária, no caso, defender essa reforma agrária. Ele vai querer defender a distribuição de terras em partes iguais, a reforma administrativa, bancária, tributária, eleitoral e educacional. E essas reformas, elas assustam os conservadores, assustam o projeto liberal. E principalmente assusta porque João Goulart, ele anuncia essas reformas de base após voltar de uma viagem à China. Ou seja, a China era um país comunista. Então muitas dessas pessoas vão plantar a ideia de que João Goulart ele estava elaborando um golpe comunista no Brasil, que ele era aliado da China e que esse daí era um golpe que ele elaborou lá na China com o primeiro-ministro chinês para que o Brasil também se tornasse um país socialista. E é nessa pegada que o Brasil que os conservadores no Brasil vão tomar a seguinte atitude. Eles irão sair às ruas em março de 1964 na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E através dessa marcha, eles vão pedir para que o Brasil tivesse um governo conservador, né? Um governo cristão, um governo que não fosse comunista. Olha só as placas: verde e amarelo, sem foice, sem martelo. Queremos um governo cristão. A imagem de uma cruz, né? No caso ali era o verde e amarelo, né? No logo. Então isso daí mostra que as pessoas, né? O povo brasileiro, eles não aceitavam, uma parte do povo brasileiro ligado à classe média, ligado ao grande capital, não aceitava que João Goulart assumisse o Brasil e tinha essa ideia plantada na cabeça de que o governo seria um governo comunista, né? Seria um governo socialista. E isso daí vai dar base para que alguns grandes poderosos ligados à política brasileira, alguns deputados e alguns setores do exército ligados ao liberalismo, pudessem arquitetar um golpe ao presidente do Brasil. E assim, em 1º de abril de 1964, foi realizado o golpe civil-militar no Brasil. E esse golpe civil-militar, ele é dado com o apoio de parcela da população brasileira ligada à classe média, ligado ao grande capital, empresários brasileiros e políticos brasileiros também, que vão apoiar o exército, né, a retirar Jango do poder e assumir a presidência do Brasil. Ou seja, a presidência do Brasil é entregue aos militares através dos deputados brasileiros. Beleza, pessoal? Então, assim vai se inaugurar o período chamado ditadura militar no Brasil, né? Ditadura civil-militar no Brasil. Não se esqueçam que teve um apoio do povo também, de uma parcela do povo. E vai se encerrar o período de experiência democrática brasileira. Lembrando que esse golpe civil-militar que ele não é dado só no Brasil, ele é dado em outras regiões da América Latina e está no contexto da Guerra Fria. É a ideia dos Estados Unidos de querer manter o seu controle sobre os países americanos, não deixando que as influências socialistas entrassem dentro desses países. Ok, pessoal? Então é isso que nós temos a falar hoje. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.